Graça e paz daquele que vive. Nós vamos começar hoje um estudo maravilhoso a respeito da fé. Só esse tema aqui, ó, o que é fé? Mais nada. Quero explicar o que é fé para os irmãos. Bom, quando eu me converti, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, e as pessoas me diziam assim: olha, você tem que acreditar que existe um Deus, e você precisa acreditar que esse Deus tem um filho, e esse filho morreu e ressuscitou na cruz. Se você tem isso, você tem fé. Isso foi um pouco da verdade, mas isso parece que ficou vago dentro de mim. Então, por muito tempo eu procurei saber o que é fé, e para a glória e para a honra do Senhor Deus, eu construí um material onde eu explico o que é fé. São 27 tópicos do que é fé. E nesses 27 tópicos que nós vamos estudar hoje, nós vamos fazer um vídeo de introdução, que é esse. Depois nós vamos fazer 27 tópicos do que é fé. Portanto, serão 28 vídeos de aproximadamente 20 a 23 minutos cada um. Ou seja, são quase 600 minutos falando o que é fé. Eu vou basear meu ensino em Hebreus 10:38, em Hebreus 11, que é a galeria da fé. Bom, então nós vamos falar de muitas coisas do que é fé. Isso é um assunto muito importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que nesses vídeos que você vai receber, que você possa estudá-los, que você possa pegar um caderno, que você possa parar para anotar alguma coisa que você entendeu, que você possa ajuntar com aquilo que você já sabe, que no fim desse estudo, desses 28 vídeos, você possa ser tremendamente edificado pelo Espírito Santo, e você possa crescer nessa fé, porque se você crescer na fé, você vai crescer na tua vida espiritual também. Durante esses 28 vídeos, com a apostila, aqui eu estou em minhas mãos com a apostila da fé, o que é fé, volume 1, é muito importante essa apostila, e eu vou estar dando esses vídeos e a apostila para que possamos cada vez mais ser edificados e sermos cumpridores do chamamento de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você, que você possa pegar esse material, que você possa dar valor a ele, e você possa estudar. Eu passei muito tempo, mas muito tempo mesmo preparando esse material, muito tempo preparando a apostila, muitas e muitas horas, e passei também muitas e muitas horas para gravar os vídeos, e passei muito mais horas para editar os vídeos, ou seja, dá muitos dias de trabalho sem parar, mas muitos mesmo. Então eu estou dando assim mastigado para você, para que você possa ter a facilidade e você possa remir o teu tempo. Todo o tempo que eu demorei para entender, que você possa pegar muito rápido aquilo que demorou muito tempo para eu entender, formular, realizar. Você vai pegar aí, ó, gratuitamente, você vai pegar aí praticamente mastigado, para você entender, tá? Que você dê valor a isso, não desvalorize esse material que Deus está colocando nas suas mãos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós começamos agora um estudo abençoado a respeito da fé que nos foi dada. Veja, Paulo disse que agora, nesse momento, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Veja, o maior assunto das Escrituras não é Apocalipse, é o amor. E agora, se eu fosse classificar a fé estaria em segundo lugar, porque a fé nos foi dada para viver. A fé não é um sentimento, a fé não é uma emoção, a fé não é um pensamento, a fé não é uma vibração positiva, a fé não é um arrepio, a fé não é pensamento positivo, a fé é uma maneira de viver. Veja que as pessoas do mundo, conforme os seus grupos sociais, elas têm uma maneira de falar, elas têm uma maneira de se vestir, elas têm uma maneira de viver diferente uma das outras, de acordo com seus grupos sociais. A fé é uma maneira de viver, é uma forma que nós temos para viver. A Bíblia diz
em Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé. Veja, que o justo, ou seja, aquele que creu em Jesus Cristo e recebeu o dom da justiça, porque a justiça é um dom, a justiça ela não é conquistada por obras que nós venhamos a fazer, mas a justiça é um dom, e nós nos tornamos justos quando nós cremos no Senhor, recebemos o dom da justiça para reinar em vida. Como nós vamos reinar em vida então? Se nós recebemos o dom da justiça para reinar em vida, há uma maneira de reinar em vida, há uma maneira de reinar sobre as circunstâncias, as situações, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre as oposições que vêm contra nós, os filhos de Deus. E essa maneira é a fé. O justo viverá da fé. Veja que vida só existe para o justo se for por meio de fé. Então esse é o motivo porque muitas pessoas, elas aceitam a Cristo, elas começam a viver a vida cristã, elas não conseguem viver, elas sentem um vazio, elas sentem dificuldade, elas sentem opressões, porque elas querem viver a vida cristã como elas viviam antigamente no mundo, porque o mundo ele vive pela vista, ele vive pelo que vê, ele vive pelo que ouve, ele vive pelos 5 sentidos do corpo. Mas agora o justo ele não vai mais viver sendo guiado, direcionado pelos 5 sentidos do corpo, mas ele vai viver da fé. A fé no Senhor, a fé nos foi dada para termos um estilo de vida diferente, e a nossa vida é manifesta através da fé. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja que o justo viverá da fé, e ele veio para trazer uma vida, e uma vida com muita abundância. Portanto, nós só vamos ter vida abundante se nós vivermos a fé. A maneira do justo viver é a fé. A maneira do filho de Deus, do remido, do salvo, do escolhido, do predestinado, do que aceitou a Cristo, do que está enxertado na videira verdadeira, daquele que nasceu da água e do Espírito, só tem uma maneira desse povo, desse tipo de gente viver. Esse tipo de gente tem que viver pela fé, e a fé foi nos dada como uma maneira de viver. Então nós vamos aprender muito a partir de agora a respeito da fé. Veja que a fé e o crescimento espiritual, eles estão entrelaçados, que nós só crescemos espiritualmente se nós crescermos na fé. Se nós crescermos na fé, nós crescemos na maneira de viver a vida cristã, e nós crescemos na vida, e nós crescemos em vida. A vida de Deus cresce em nós quando nós começamos a crescer na fé. Kennedy Reagan, um dos homens de fé que essa terra teve o privilégio de ter, ele disse que nós estamos na etapa da infância, porque ainda nós estamos procurando ter fé. Sabe que é uma declaração muito forte, uma declaração muito poderosa, que nos faz pensar muito isso. Se nós estamos na etapa da infância, se nós estamos procurando ainda ter fé, se nós estamos caçando a fé dentro de nós, se quando vem os momentos difíceis, as guerras, as tribulações, se nós estamos procurando fé, procurando alguém que nos dê fé, ou se nós já temos a fé. Se nós somos crianças, estamos na etapa da infância espiritual, nós sempre vamos viver procurando essa fé, porque é a fé que vai nos salvar. Jesus disse isso muitas vezes: vai, a tua fé te salvou, e é a fé que vai nos salvar. Portanto, o crescimento espiritual, de nós deixarmos de procurar fé para ter a fé, depende muito de nós mesmos, da nossa devoção a querer entender e viver essa fé. Veja, é tão importante que Deus disse assim: eu me agrado pela fé. Hebreus 11:6 diz que Deus se agrada quando a gente tem fé. Nós queremos agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos pessoas cantando: eu quero te agradar, eu quero agradar ao Senhor, eu quero te amar, eu quero te honrar, eu quero te valorizar, eu quero que o Senhor se sinta bem comigo, eu quero que a minha presença faça bem ao Senhor. Pessoas querendo conquistar Deus através de uma canção, de uma música. Mas nós só agradamos a Deus pela fé. Olha, esse assunto ele é tão forte, que nós conseguimos agradar a Deus quando nós acreditamos no que Ele diz, quando nós acreditamos no que Ele é, quando nós acreditamos
no que Ele fez. Olha como que é importante então essa vida de fé, essa maneira de viver. Essa maneira de viver agrada a Deus. Essa maneira de existir, que é existir pela fé, agrada a Deus. Sendo assim, nós só vamos conseguir grandes conquistas, obter grandes resultados, vencer gigantes quando nós crescermos na fé, porque quando nós crescemos na fé, nós chegamos perto da estatura do varão perfeito. Nós só vamos ser conhecidos como matadores de gigantes se nós crescermos na fé. Nós só vamos ser conhecidos como o povo que abre o mar se nós crescermos na fé. Nós só vamos ser conhecidos como filhos e discípulos de Jesus se a nossa fé crescer a ponto de nós acreditarmos piamente no que Deus é, no que Cristo é, no que Ele falou, no que Ele tem. Se a fé é assim tão importante, que Deus fez os mundos pela palavra, usando a fé, o próprio Deus fez todas as coisas pela fé, na sua palavra, Ele dizia e a sua palavra criava por meio de certeza. Ora, se Jesus viveu uma vida de fé e ensinou a fé, se os apóstolos de Jesus Cristo, eles viveram, pregaram a fé, escreveram a fé, nós só sabemos o que é fé porque eles viveram, escreveram. Se todos os pais da igreja que viveram uma vida correta, eles tinham muita fé e eles viviam a fé, eles ensinavam a fé, ora, nós precisamos entender o que é fé. Nesses últimos dias há muitas teorias, há muitas opiniões a respeito da fé, mas nós não temos que viver de ideias que saem da cabeça das pessoas. Elas acham que é fé e elas dizem isso é fé. Não, nós temos que recorrer à fonte, nós temos que recorrer às Escrituras, porque as Escrituras vão nos ensinar de fato o que é fé, e é dali que nós temos que aprender, da Bíblia, não de alguma pessoa, não de algum ser humano, de alguma ideologia humana. Nós precisamos entender o que é fé bíblica, porque a fé bíblica que vale. Nenhum outro tipo de fé é válido, nenhum outro tipo de explicação que não seja das Escrituras tem alguma validade. Então, algumas definições de fé antes de nós começarmos de fato a explicar o que é fé. Fé no latim, fides, de fidelidade, e no grego, pistia, é a firme convicção de algo verdadeiro, sem qualquer tipo de prova ou critério de objeto de verificação, mas pela absoluta certeza que depositamos nessa fonte de ideia e transmissão que é a Bíblia. Veja que a fé é fidelidade àquilo que Deus diz. Nós não precisamos ter nenhuma evidência humana, nenhuma evidência circunstancial, nenhuma evidência sentimental, emocional, corporal para termos fé. A fé, ela se baseia na fonte de transmissão, em quem nós estamos ouvindo, a Bíblia. A fé é a certeza de que o que a Bíblia está dizendo é a verdade. 2. A fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Exemplificando, é como se estivéssemos a escritura de um terreno em mãos, certificando que tal terra já nos pertence, mesmo que concretamente isso não seja real, ou seja, não vemos e nem colocamos os pés naquele terreno, mas já temos a garantia de possuir o mesmo. Temos um papel que prova que o terreno é nosso. Esse papel é a Escritura, é a fé, a certeza que temos o que não vemos. Fé é certeza de termos o que não vemos. Nós já temos a Escritura, nós já temos a documentação, é nosso. Talvez ainda não esteja sobre o nosso domínio, talvez não esteja ainda sobre as nossas posses, mas nós já temos a comprovação de que é nosso, as Escrituras.
3. Fé é o meio de demonstrar as realidades que não se veem. Nesse sentido, ter fé na palavra é uma demonstração de que o que a Bíblia diz sobre assuntos espirituais, de fato, é verdadeiro para nós. Fé é demonstrar em obras aquilo que a Bíblia diz em espírito. É uma demonstração das verdades do sobrenatural. Quem tem fé demonstra com a vida, demonstra com as palavras, demonstra com as ações, demonstra com a oração, demonstra com o culto, demonstra com tudo que é aquilo que a Bíblia diz. Isso é fé. 4. A definição bíblica de fé mais completa das Escrituras encontra-se em Hebreus 11:1. Diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de coisas que não se veem. O capítulo 11 de Hebreus é chamado de galeria da fé, porque ali contém todos os exemplos de homens que fizeram obras extraordinárias por meio de fé. E o capítulo 11 de Hebreus começa explicando que a fé é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de coisas que eu não vejo. Esta é a definição mais profunda e exata das Escrituras, e é baseado nesta definição que nós vamos desenrolar todo o nosso estudo daqui para frente. A fé é direcionada. Nós precisamos tomar muito cuidado para não direcionar a fé para o lugar errado. Por exemplo, nós às vezes direcionamos a nossa fé para nós mesmos. Não, eu tenho fé em mim, eu tenho fé que eu estou certo, eu tenho fé que eu estou fazendo as coisas certas. A fé não é direcionada para nós. A fé não deve ser direcionada para coisas humanas, naturais. Bom, eu vou ter fé porque está acontecendo isso, isso e isso. Nós não pautamos a nossa fé devido a acontecimentos, a coisas que estão acontecendo, sejam positivas ou negativas. A fé é direcionada para Cristo. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa certeza deve ser direcionada para Jesus Cristo. Nós não temos que colocar a fé em nós mesmos, nós não temos que colocar a fé nas nossas obras de santidade. Poxa, eu estou tão bem agora, então agora eu tenho fé. Não, você não está tendo fé então em Jesus, você está tendo fé naquilo que você faz, na tua santidade. Nós não devemos ter fé na nossa santidade. Deus tem que me responder porque eu sou santo, Deus tem que me responder porque eu estou fazendo tudo certo, Deus tem que me responder porque eu estou indo na igreja, Deus tem que me responder porque eu faço a obra. Não, Deus não tem que te responder por causa disso. Você não tem que direcionar a sua fé para as suas obras de justiça, para as suas boas obras. As boas obras é fruto de uma pessoa que nasceu e que de novo e que vive no Espírito. Agora nós precisamos direcionar a nossa fé somente para Jesus, aquilo que Ele fez por nós lá na cruz e aquilo que Ele é. Ele vai te responder não porque você é ou porque você não é. Ele vai te responder porque Ele é. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor e Ele tem todo o poder. Então quando nós direcionamos a nossa fé, nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós direcionamos nossos olhos e colocamos a fé nele. Você tem que colocar a fé na obra dele, na cruz. Tire a fé de você, seja você esteja passando um momento espiritualmente fraco ou um momento espiritualmente muito bom. Tire a fé de você, tire a fé dos homens, tire a fé das circunstâncias. Não coloque fé em nenhum pastor. Poxa, aquele pastor lá, ele tem um dom, coloca fé no dom do pastor. Não coloque fé em dons. Direciona a tua fé para Jesus. Você tem que olhar para Ele. A fé cresce, a fé nasce, a fé anda, a fé é sobrenaturalmente aumentada quando nós continuamos olhando fixamente para Jesus. Então a fé, essa fé que é certeza, essa fé que é convicção, essa fé que nos foi dada, o justo viverá da fé, ela é direcionada para Jesus Cristo. Ele já fez todas as coisas, Ele já cumpriu todas as coisas. Lá na cruz Ele conquistou, lá na cruz Ele fez. Nós temos que ter fé que Ele já fez por nós. Nós temos que olhar para Ele e ver que Ele já fez por nós. Nós não temos que fazer alguma coisa, ter fé para fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé que Jesus já fez
por nós e está pronto. Tudo aquilo que Ele fez está concluído, está consumado. Essa obra, ela é perfeitamente perfeita, ela é completamente completa, ela é plenamente plena.